Pessoal, tudo bom? Vamos trabalhar? Hoje eu vou falar para vocês por que eu acho que estudar didática e discutir didática jurídica é importante, né? Qual é a função dela numa universidade, que é uma instituição tão complexa, né? Que envolve atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades de responsabilidade social, né? Mas enfim, a despeito da sua complexidade, a gente tem essa função da universidade de ensinar, né? Fazer um ensino, digamos assim, cultural desinteressado, né, que está focado nos interesses do aluno. Tem uma dimensão do ensino também que é uma dimensão profissional, provavelmente dita, né, de formação profissional daquela pessoa. E tem um ensino especificamente voltado para a pesquisa, né, que aí tem como objetivo formar pessoas capazes de inventar coisas novas, né. Então não é uma coisa fácil, né, pensar o ensino na universidade, que muitas vezes entra em crise de identidade, né, especialmente as universidades de pesquisa, né, que tem essa dimensão, né, que também tem o papel de formar pessoas e também tem, eu acho, um papel de dar digamos assim, praticar um ensino também num sentido desinteressado e cultural, né, focado especificamente no aluno. Então vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de falar disso, enfim, agora eu tenho um grupo de discussão sobre didática, né, no WhatsApp, por enquanto. Quem tiver interesse nesse grupo, quem tiver, enfim, a gente está discutindo alguns temas lá, trocando publicações, referências, né, para melhorar o nosso nível, né, coletivamente, melhorar o nosso nível de reflexão sobre didática, né? Então, quem tiver interesse nesse grupo, pode me mandar por inbox o número no Facebook, acho que é mais fácil, né? Ou pode comentar aqui embaixo mesmo com o seu número, se sentir à vontade, que eu acrescento no grupo e a gente pode trocar mais informações e ter uma discussão mais próxima sobre esses temas lá. E se vocês quiserem também, claro, evidentemente eu agradeço qualquer divulgação, né, e divulgação desse canal e dessa série de vídeos, né, que eu pretendo continuar, já que está gerando interesse, também está agregando algumas pessoas para essa discussão. A gente vai então seguir com essa série, mas é importante para mim também que você divulgue o canal, divulgue o que eu estou fazendo para ampliar o diálogo sobre essas questões, né? Então, deixa eu falar um pouquinho, bom, para falar sobre o tema de hoje, né, que é qual a importância da didática, né, e mais especificamente, né, a didática numa tensão, né, entre formação profissional e ensino, vamos dizer assim, né? Se a gente quiser colocar de maneira organizada, né, a sociedade, claro, ela está educação a gente pode entender num sentido bastante amplo, né, da educação que ocorre na família, né, em que a família cria os seus filhos e, digamos assim, é o primeiro lugar, né, responsável, digamos assim, por transformar aqueles sentimentos brutos e desorganizados de um ser humano com as suas pulsões, né, em alguma coisa dissociável, né, então ela já introduz ou já, digamos assim, socializa a criança numa série de regras e numa série de práticas que acontecem naquela sociedade, já tem o ensino de línguas ali, né, tem uma série de coisas acontecendo na família que não cabe nesse vídeo a gente analisar. Tem uma dimensão do ensino, né, que a gente pode dizer que enfim, eu vou usar a palavra ensino propriamente dito, né, então criação, né, acontece na família. O ensino normalmente acontece em instituições, digamos, voltadas para isso, mas também pode não ser. Mas de qualquer maneira tem uma dimensão intencional no ensino, né? O ensino alguém alguma coisa, tem alguém que conduz esse processo e normalmente tem uma instituição envolvida, né? Então quando eu tenho ensino eu estou falando de algo intencional, que não tem a ver com digamos, essa educação primária que a família exerce, né, de lidar com essas pulsões, essas características quase, enfim, animais que o ser humano tem também, né, para transformar em algo social. O ensino acontece numa instituição e tem essa função intencional, né, e a formação profissional aí é uma discussão especificamente que tem a ver com que tipo de profissional uma sociedade quer, né, que tipo de função a pessoa vai exercer naquela sociedade. Então, para a gente ficar na tensão entre ensino e formação, né, vamos dizer assim, ensino e formação profissional, né, eu tenho aí uma discussão entre o que é, né, o ensinar focado na pessoa, nos interesses daquela pessoa, né,
e no seu crescimento como ser humano, no sentido da sua integração na sociedade, né, e a sua capacidade de achar o seu lugar no mundo, né, e uma discussão sobre formação, né, que normalmente aí é feita de um ponto de vista mais externo, né, um pouco mais objetivo, não subjetivo, não focado no sujeito, mas focado nas necessidades sociais, né, que é a discussão, bom, que tipo de profissionais precisamos e como é que tem que ser as características desses profissionais, né, precisamos de mais engenheiros, mais advogados, né, e como é que a gente vai desenhar essas profissões no contexto das necessidades sociais e no contexto dos objetivos que aquela sociedade quer perseguir, né? Então, eu acho que a mistura, né, muitas vezes entre educação e formação, né, nesse sentido, uma ação focada no sujeito, no indivíduo, naquela pessoa que está na sua frente, né, e uma discussão relativa à formação profissional, no sentido de que tipo de profissional a gente quer formar para o futuro. Eu acho que, veja, a minha impressão é que no direito a gente tem muita discussão sobre a formação, né? E aí o debate sobre ensino acaba quase que se misturando com o debate sobre a teoria do direito, né? Sobre a filosofia do direito, qual é a função do direito, que tipo de pessoa a gente quer, enfim, que tipo de profissional a gente quer atuando na nossa sociedade, né? Para que serve o advogado, para que serve o juiz, para que serve o promotor, e que tipo de pensamento jurídico a gente quer para uma sociedade democrática. Essa é uma dimensão importante do debate, né, que a gente tem que fazer também no campo do ensino jurídico. Mas tem essa dimensão também, né, de, no fundo, como é que eu faço para ensinar direito, o direito que a gente vai discutir, que tem que ser ensinado do ponto de vista profissional, mas como é que a gente vai ensinar esse direito para aquela pessoa que está na nossa frente, né? Acho que essa dimensão do trabalho do professor é que aparece quando a gente discute didática. Existem pessoas que estão na nossa frente, que são selecionadas pelo vestibular, que chegam à nossa sala de aula, né, ou que chegam aos nossos cursos à distância, e que aí entra o nosso trabalho, né, de fazer a mediação, né, entre, vamos dizer assim, os objetivos que a gente estabeleceu como instituição, né, os objetivos que nós estabelecemos como sociedade, do que deve ser um bom profissional do direito, que tipo de capacidades, que tipo de coisas eles precisam saber. Eu tenho que fazer a mediação entre esse conhecimento que eu sei que é necessário com aquelas pessoas que estão na minha frente, né? Que sempre vão ser um grupo heterogêneo, por mais homogêneo que ele pareça, né? Pessoas de classe social semelhante ou que, enfim, que tenham um modo de pensar relativamente semelhante, mas sempre vai haver uma heterogeneidade, sempre vai ter alguém, se a gente usar a teoria das múltiplas inteligências, né, que tem uma habilidade maior com questões visuais, que tem uma habilidade maior com questões conceituais, que tem uma habilidade melhor com as relações, enfim, né? E eu preciso trazer essas pessoas para a minha aula, preciso engajar essas pessoas no processo de aprendizagem, e é o papel do professor fazer isso, usando determinadas técnicas que são discutidas já há muito tempo em outros níveis de educação e que, infelizmente, não são discutidas na universidade. É uma quantidade imensa de técnicas e de reflexões, né, sobre psicologia da aprendizagem, técnicas de didática propriamente dita, métodos de ensino variados, né, mas que precisam ser colocados assim, em prática diante daquela sala de aula e daquelas pessoas. Isso implica também, né, esse é um segundo ponto importante, então, primeira ideia é essa, né, a universidade também precisa trabalhar com um foco no aluno, né, com o foco na pessoa que está na minha frente, não só com o foco na formação profissional, né. A OAB, por exemplo, tem uma discussão, ela está preocupada com a formação profissional e ela inclusive avalia com essa preocupação, ela faz provas classificatórias, né, com essa preocupação, né, sabendo quem é que tem condição de ser advogado ou não de acordo com os critérios que eles estabelecem, né. Esse não pode ser, por exemplo, eu acho, o critério para se trabalhar em sala de aula, né, em que eu tenho na minha frente pessoas com características diferentes e é meu trabalho, é minha função, sem ser paternalista, né, sem, digamos assim, isso exige, claro, também um comprometimento do aluno, a gente pode falar disso mais para frente, mas é meu trabalho, né, fazer com que aquelas pessoas consigam chegar ao ponto que eu acho necessário para ela ser um excelente profissional, e isso implica em estabelecer um vínculo, uma comunicação com aquela pessoa e fazer, esse segundo ponto que eu queria ressaltar, um monitoramento constante do que está acontecendo na sala de aula e o que está acontecendo com aquelas pessoas, né? Mesmo que sejam turmas grandes, existem formas de você conseguir acessar a trajetória individual de cada aluno, né, naquele processo, mesmo que sejam turmas de 30, 40 pessoas, e tentar, né, atingir, né, porque vejam,
Isso a gente pode falar em outro vídeo também, né? Cada pessoa, né, cada indivíduo tem um itinerário próprio, tem uma maneira própria de aprender. Quer dizer, existem padrões, evidentemente, né? Senão estudo ficaria ad hoc, aí seria impossível refletir sobre isso. Existem padrões de aprendizagem, padrões de ensino, né, que os teóricos pensam. A gente tem muita coisa para ler, né? Eu estou começando, eu já leio faz bastante tempo, mas ainda sinto que falta muita coisa para aprender sobre, sobre esses temas. Então, cada indivíduo tem uma certa maneira de aprender e eu preciso, então, né, trabalhar com essas pessoas e o tempo todo ajustando o meu processo de ensino àquelas pessoas que estão na minha frente e monitorando aquele processo de ensino. Daí, por exemplo, a importância da avaliação diagnóstica, que não precisa ser uma provinha, né? Não precisa ser uma prova, basta uma conversa, às vezes, com a sala, que você consegue identificar dificuldades e, mesmo que nem todo mundo fale, você consegue ver determinadas dificuldades que podem te ajudar a ajustar o curso, planejar uma atividade nova. Então, como eu vejo a didática, né? Como eu vejo a importância desse estudo didático, em primeiro lugar, ela dá ao professor essa capacidade de trabalhar com foco no aluno, né? Então, como é que eu faço numa universidade para trazer aquela pessoa, né, para elevar aquela pessoa a um conhecimento, né, que é necessário para que ela seja uma boa profissional? E essa é uma outra discussão, que é um bom profissional de direito, que habilidades ele tem que ter, como é que tem que ser o direito que tem que ter, como deve ser o direito a ser ensinado, né? É um debate também que se faz com um diálogo com a teoria, né? E, em segundo lugar, né, para fazer isso, ela te dá instrumentos para tentar acessar aquelas pessoas individualmente e ir planejando. Claro, o curso tem que ter planejamento, mas ele também exige ajustes ao longo do tempo para você atingir aquelas pessoas que estão sentadas na sua frente e que não podem ficar desassistidas. Eu acho que às vezes essa dimensão do trabalho do professor que fica em segundo plano quando a gente está na universidade, e por isso às vezes a gente vê muita depressão na universidade, muita gente querendo largar o curso, né? Tentativas de suicídio, recentemente teve várias discussões a respeito disso, porque acho que falta um pouco de reflexão e falta um pouco de trabalho com foco no aluno no campo universitário. E ainda mais, um segundo ponto, né, aliás, um último ponto que vale a pena refletir, nesse contexto, especialmente no campo das faculdades privadas, né, em que agora de fato tem concorrência, né, é necessário manter o aluno em sala de aula, porque ele pode escolher um outro curso, muitas vezes com tanta qualidade quanto o seu. Então, manter o aluno em sala de aula, manter o aluno ali atento e com interesse no curso também é algo a se perseguir. E, nesse sentido, a concorrência pode ser até estimulante para as instituições, né, para começarem a qualificar o seu corpo docente e diferenciar o seu professor, né? Por isso, eu também pretendo, proximamente, organizar oficinas para quem tiver interesse e, eventualmente, cursos para tentar, né, transmitir o que eu estou aprendendo. Mas eu acho extremamente importante que as universidades comecem a perceber que é importante qualificar o seu docente e contratar docentes interessados, né, num trabalho em tempo integral, preocupados com essa dimensão mais de acesso individual, pessoal aos alunos, quer dizer, com o comprometimento de manter os alunos em sala de aula e não simplesmente alguém que passeie pela universidade e dê algumas palestras, né, de vez em quando, e não se comprometa com o processo de aprendizagem, né, com essas dimensões todas que também envolvem questões afetivas. Claro que, enfim, isso é tema para outra discussão, né, como é que funciona o afeto na educação, mas tem dimensões complexas ali, quer dizer, envolvidas, que é preciso, enfim, é preciso contar com professores e professoras comprometidas, né, ou engajadas em estabelecer esses vínculos, estabelecer essas relações com a classe, sempre, claro, com técnica, né, com discussão, com fundamentos psicológicos, enfim, e em técnicas, em teorias pedagógicas que são, enfim, são todo o fundamento da reflexão sobre didática. Então, bom, acho que é isso por esse vídeo. A gente vai continuar com essa série, desdobrando esses temas em outros momentos, e, enfim, agradeço a atenção de vocês, um abraço e tchau, até a próxima.